Na aula de hoje eu vou falar sobre intervalos. Para isso eu vou mostrar um exemplo, para a gente entender melhor o que são os intervalos na matemática. Estou lendo aqui na tela do computador, por isso que eu estou olhando para cá. Considere certo modelo de elevador cuja capacidade seja de 525 kg. O que significa que ele poderá transportar no mínimo de 0 kg a no máximo 525 kg de carga. Se passar disso, o elevador vai cair. Vamos representar essa situação por meio da desigualdade a seguir, em que x representa a massa transportada. Vamos ver aqui então como é que fica essa representação, de 0 menor ou igual a x menor ou igual a 525. Nessa situação, os valores numéricos que x pode assumir pertencem ao conjunto dos números reais e são maiores ou igual a 0 e menores ou iguais a 525. Essa desigualdade determina um intervalo dos reais, representados por. Então vai ficar assim, aqui o colchete significa fechado, significa que o zero está incluído nesse intervalo. E o outro intervalo máximo aqui seria os 525, também colchetes fechados. A outra maneira de representar é dessa forma aqui, entre chaves, x pertence aos números reais, tal que ele está dentro desse intervalo de 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 524. Essa seria uma forma de representar. A outra forma de representar seria a forma graficamente aqui, Então eu tenho aqui, uma linha reta, Essa setinha aqui indica que os valores estão aumentando, Olhando para a tela aqui para a direita, inicia do limite de 0 até 525. E aqui eu tenho uma bolinha fechada, tá? Porque o 0 está incluso nesse intervalo, assim como o 525. Então, nessa linha vermelha aqui, estão todos os valores de x que podem ter de peso dentro desse elevador. Então, eu posso ter lá uma pessoa de 80 quilos, eu posso ter uma pessoa de 80 mais uma de 70, já vão ser 150 quilos. Todos são os valores de x que eu vou ter dentro desse intervalo. Então, a bolinha aberta ou a bolinha vazia indica que o valor pertence ao intervalo. Já uma bolinha fechada ou uma bolinha cheia indica que o valor pertence ao intervalo. Foi o que eu falei anteriormente ali, Existem outros tipos de intervalo. Considere os números A e B com A, sendo A menor do que B. Então, essa fechadinho para cá é o menor e aberto para lá é o maior, para quem não lembra do símbolo. Intervalo aberto de extremos A e B. Então, vamos ver como é que fica esse intervalo. Ele é aberto tanto para um lado quanto para o outro. Quando ele é aberto tanto para um lado quanto para o outro, eu posso representar os colchetes virados para fora. Então, aqui significa que o A não está incluso nesse intervalo e o B também não está incluso nesse intervalo, embora eles sejam os limites. Os valores que eu vou ter ali dentro, se fosse no caso ali dos pesos do elevador, seriam maiores do que 0 e menores do que 525. Entendeu? Bom, isso também pode ser representado assim, x pertence aos números reais, tal que, essa barrinha aqui, A é menor do que x e E menor do que B. Veja que não tem mais aquele sinalzinho de igual ali. Quando tem o sinalzinho de igual, significa que o A está incluído nesse intervalo e que o B também está incluído. Se eu tiver só o sinalzinho de menor ali, significa que eles não estão incluídos nesse intervalo. Então, a representação gráfica seria dessa forma. Eu vou ter a linha vermelha aqui, onde eu tenho todos os valores de x ali que ele pode assumir, mas aqui o A não está incluso nesse intervalo e o B também não. Se fosse aquele caso do exemplo ali do peso, que cabe dentro do elevador, aqui seria o 0 não estaria incluso e o 525 também não estaria incluso. É claro que 0 não tem problema de estar dentro do elevador, porque não vai fazer efeito nenhum, Então, mas é só para vocês entenderem o número que tem ali, O valor numérico. Intervalo de extremos A e B aberto à esquerda e fechado à direita. Então, olhando para a tela aqui, aberto à esquerda, olhando para a tela, fechado à direita. Isso pode ser escrito dessa forma também, A representação aqui, chaves, x pertence aos números reais, tal que o A é menor do que x e menor ou igual ao B.
Por quê? Porque aqui no B ó, eu tenho um intervalo fechado. Aqui no A estava aberto, por isso que não tinha só o sinal de menor, aqui não tinha o igual. Aqui não, aqui eu tenho o menor e o igual, por isso é o intervalo fechado. Então a representação gráfica disso fica assim, ó. É a linha aqui crescendo para esse lado aqui. O A não está incluso, por isso que é uma bolinha vazada aqui. E o B está incluso, por isso que é uma bolinha pintadinha. Intervalo fechado de extremos A e B também. Então agora o fechado dos dois lados, então aqui eu tenho os colchetes virados para dentro, o A e o B estão inclusos nesse intervalo, o X pertence aos números reais, são todos os valores que eu vou ter ali dentro, e o A então é menor ou igual a X e menor ou igual a B. Por quê? O menor ou igual significa que o A está incluso nesse intervalo e que o B também está incluso nesse intervalo. Representação gráfica, então, ó, eu vou ter aqui a reta, em vermelho, o A está incluso, pintadinho, e o B está incluso também, pintado também. Intervalo de extremos A e B fechado à esquerda e aberto à direita. Então, olha como é que vai ficar aqui, ó. Fechado à esquerda, então o colchete é virado do lado do A, e aberto à direita, então é o contrário, virado ao contrário do B aqui. Então, ó, A fechado, B aberto, igual, X pertence a todos os reais, tal que o A é menor ou igual a X, porque o A está incluso nesse limite, menor do que B. Não tem o igual aqui, porque o B não entra nesse intervalo. Representação gráfica, pintadinho aqui no A e vazado aqui no B. Temos ainda os intervalos ilimitados, nos quais eu uso o símbolo menos infinito, que indica que o intervalo é ilimitado à esquerda, e o símbolo mais infinito, que vai indicar que o intervalo é ilimitado à direita. Então fica assim, ó, o intervalo aqui, ó, o A aberto, ó, até mais infinito aberto. Então X pertence ao X sendo maior do que A. Ficaria assim, ó, aqui é vazado, porque como é maior só, que está aberto aqui, ó, aqui também é aberto, é vazado. O A não entra nesse intervalo, só os valores maiores que A. Vamos supor, então, que diga que o X é qualquer número maior do que 5. Então eu vou ter aqui 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12, é mais infinito no caso. Depois aqui eu tenho outro exemplo, ó, menos infinito, intervalo aberto, o infinito nunca vai poder ser fechado ali, porque não tem fim, é para um lado mais infinito para a esquerda. E o A aberto também, então o X pertence aos números reais, tal que o X é menor do que A. Então qualquer valor menor do que A pertence a esse intervalo. Ó. Graficamente vai ficar assim. Ó. Menor, então, significa que é aberto aqui, que o A não está incluso. Então, usando o mesmo exemplo do 5 que eu falei anteriormente. Se fosse x menor do que 5, então o 5 não entra. Entraria o 4, o 3, o 2, o 1, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, infinitamente para o lado negativo. Outra situação aqui, ó, A fechado até mais infinito, aberto aqui, o X pertence aos reais, tal que o X é maior ou igual a A. Por que o X é maior ou igual a A? Porque aqui, ó, o colchete está virado para o A, significa que o A está incluso nesse intervalo. E aqui, então, a minha representação gráfica vai ser com a bolinha pintada em direção a mais infinito. Essas representações, elas são úteis na resolução de problemas, de inequações e que são necessárias operações como a união e a intersecção de intervalos. Então vamos ver aqui, ó, por exemplo, A união com C. Então olhando o desenho gráfico aqui, ó, eu tenho aqui o A. Por exemplo, o A intervalo aberto significa que o 1 não entra nesse intervalo e vai até 4. Então eu vou ter lá, nesse intervalo, posso ter o 2, o 3, o 3,5 e o 4. O 4 está incluso nesse intervalo porque é pintado aqui. Ó. O conjunto C, por exemplo, é valores acima de 3, valores maiores do que 3, inclusive o próprio 3, porque está pintado aqui. Ó. Colocando uma linha acima da outra, eu vou ver que o conjunto A união com C é tudo que eu tenho no A mais o que eu tenho no C. Ó, então vai ficar assim, ó. Vai de intervalo de 1 aberto, mais infinito, Então, aberto, infinito sempre é aberto, ao contrário aqui. X pertencente a todos os reais, o X maior do que 1. Ó, vai pegar tudo isso aqui, ó.
aberto aqui, igual o outro aqui, ó. E vai pegar tudo daqui para cá, eu vou ter todos os valores, ó. Porque eu juntei esse aqui, conjunto A, mais o conjunto C. Então, todos os valores acima de 1 maiores do que 1 vão entrar nesse novo subconjunto aí, a união com C. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Agora eu tenho o conjunto B, intersecção, o símbolo assim é intersecção com D. Então, na intersecção coincide nos dois conjuntos. Então, aqui o conjunto B vai de menos 3 até 6, ó, fechado. Então, significa que o menos 3 entra. Né? Então, aqui eu vou ter o menos 2, o menos 1. Lembrando, né, que quanto menor o número negativo, maior ele é. Menos 1, menos 2, menos 1, 0. Aí o 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 6. O 6 está incluso também, porque está pintado aqui, ó. O D é todos os números menores do que 0, ó. Menores do que 0. O 0 não entra por quê? Porque está vazado aqui, ó. Está vazado. Então, o que é que tem em comum os dois conjuntos? Ó? Se eu traçar uma linha aqui, ó, e perpendicular, né, tracejada ali, eu vou ver que vai ir de menos 3 fechado até 0 aberto. Ó. Esse vai ser o meu conjunto B intersecção com D, que é o que coincide nos dois. Ó. Que a expressão algébrica B intersecção com D vai ser de menos 3 fechado até 0 aberto. Ó, fechado, aberto. Ou posso escrever dessa forma aqui, ó, x pertence a todos os reais, tá o quê? O menos 3 é menor ou igual, porque é fechado ali, que x menor do que 0, porque é aberto aqui. Ó. Então esse é o meu conjunto B intersecção com D. B menos C, como é que vai ficar? Vamos ver aqui. Ó. Se eu tenho aqui menos 3 até 6, o B, né, fechado no menos 3, fechado no 6. O C, todos os números maiores ou iguais a 3, então o 3 entra igual até infinito, né, mais infinito. Aí eu vou ver aqui, ó, se eu subtrair um do outro, B menos o C, o que vai ser? Vai ser essa parte aqui, ó. B menos o C. O que vai sobrar? Esse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo é de menos 3 fechado até 3 aberto. Né? Por que acontece? Eu estou retirando o 3 aqui. Né? O 3 está sendo descontado também. Então, o 3 não entra aqui. Ó. Então, vai de menos 3 fechado até 3 aberto. Então, fica dessa forma. B menos 3, fechado em menos 3, aberto em 3, igual o x pertencente a todos os reais. De menos 3, menor ou igual, porque a bolinha é fechada aqui. Menor que x, menor que 3, porque a bolinha é aberta aqui. E se você gostou então desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas.